quando você pergunta isso, você está falando com quem você inspirou, no caso, seu pai, sua mãe, teve inspiração de família? Entendi. Ou você é algum cineasta goiano que você se inspirou, mesmo nacional ou internacional? Entendi. Por eu ter optado pelo audiovisual, assim. Assim, lá em casa sempre se viu muito filme, não porque fosse uma família de cinéfilos, assim, nem tinha cinema na minha cidade, mas porque meus pais eram donos de uma videolocadora, então sempre teve muito filme lá em casa e se falava de filme, mas não de uma maneira profissional, assim, nada. Mas contar a história e falar sobre essas histórias sempre teve lá em casa, assim. Não sei dizer se isso me fez, no fim das contas, ir parar no curso de audiovisual, mas pode ter sido um fator, assim. Mas eu acho que o audiovisual, para mim, na minha vida também é um desmembramento de outras coisas que eu já fazia, assim, eu já trabalhava com música, já escrevia, meu avô era escritor, e eu acho que o audiovisual faz sentido no meio dessas outras áreas de atuação, assim. Acho que é por aí, mas não lembro de uma influência que me fez mexer com o audiovisual de uma maneira assim, foi por causa disso, eu não saberia te dizer o nome, não. No ano de 2011, você escreveu e dirigiu seu primeiro curta-metragem, Julho, em agosto, setembro, que percorreu mais de 50 festivais do Brasil e do mundo e recebeu 20 prêmios. Conte para nós como foi essa experiência. Foi um filme feito muito com amigos, sem dinheiro nenhum, que a gente usou para testar uma câmera de um amigo que tinha chegado uma câmera, ele falou, escreve um roteiro para a gente testar. Escrevi de uma semana para outra, juntamos umas pessoas e rodamos o filme, se não me engano, em 2 ou 3 dias. Então foi um filme muito feito assim, sem expectativa nenhuma. E deixa eu só botar. Só depois, assim, que a gente estava editando o filme, que a gente foi reparar que o filme, sei lá, tinha cara de filme, assim. E aí resolvemos mandar pro festival e tal. E o filme foi bem aceito, porque eu acho que ele fala de uma espécie de sensação em relação à Goiânia que é muito comum às pessoas e nunca tinha tido voz. Sabemos que a sua pós-graduação foi em roteiro. No caso, no audiovisual, qual a área que você mais gosta? Pois é, assim... eu me interesso bastante por roteiro, assim, mas não necessariamente nesse roteiro clássico. Me interesso por contação de história. Eu gosto de contar histórias e me interesso em novas possibilidades de contar história também, assim. Por exemplo, me interesso muito por pensar uma coisa de roteiro de documentário, por exemplo, assim, sabe? Gosto de direção, mas também não gosto tanto de set, não sou esse cara que ama estar no set, assim, de gravação, mas gosto de realizar, então você precisa passar pelo set. Mas comecei no cinema pelo som, foi onde tudo começou. Destaque pra gente algumas obras cinematográficas que você produziu. Que eu produzi. E que marcou a sua carreira, poderia estar dando destaque pra gente? Pois é, minha carreira, eu me considero uma pessoa em início de carreira, assim. Porque eu não fiz tantas coisas ainda, assim, e tô começando. Eu fiz 3 curtas-metragens, Julho, agosto, setembro, Faltam 2 quadras, Atrás da História. Fiz um longa-metragem dirigindo, chama Hotel Mundial, que estreou esse ano. Ajudei a escrever um outro longa-metragem que chama Alaska. Fiz uma série para TV que chama, pro canal mais Globosat, que chama Arquitetura Verde. E aqui na TV Brasil Central fiz várias. Fiz uma série sobre ditadura Nunca Mais. Dirijo um programa aqui, semanal.
Escrevi um programa para o canal Cine Brasil TV que chama Doçaria Brasileira, eu fui um dos roteiristas, mas assim, considero, eu me formei agora há 10 anos, né? Eu acho que a partir de agora minha carreira começa num estágio, sair do início, assim, sabe? Porque eu considero que estava começando ainda. Na sua opinião, qual a importância e o papel das políticas de fomento e financiamento para o audiovisual? Pois é, essa pergunta, né? Ela é fundamental no sentido, porque a cadeia, a maneira como é a cadeia do audiovisual, eu olho para você mesmo, né? Ou eu olho para cá? Não tá, se quiser me falar, tá bom. Do jeito que a cadeia de profissionais e de serviços do audiovisual está montada, ela é totalmente dependente do fomento público, né? Assim, então, se não há fomento público, a roda não gira, assim, aqui no Brasil. No entanto, eu acho que há de se pensar novas maneiras, novas possibilidades, assim, para que a gente não fique com um momento como esse absolutamente desprotegido porque o governo mudou e resolveu priorizar outras coisas. Se você me perguntar quais são essas outras saídas, eu não saberia dizer, porque ninguém sabe. Mas a pessoa disser também que fomento público é a solução permanente e que isso não está sujeito a enfim, intempéries, está mentindo também. Para você, como que é ser um realizador goiano? E no caso também, poderia falar para a gente como que você avalia a cena audiovisual goiana? Então, esse negócio de ser realizador goiano é esquisito, assim, porque eu sou goiano, né? Então isso é o véu através do qual eu enxergo o mundo. Meu primeiro longa foi feito em Buenos Aires, com equipe de pouca gente daqui de Goiás. No entanto, eu acho ele profundamente goiano, porque é um tipo de estar no mundo do qual eu, meus amigos, as pessoas aqui, a gente se reconhece. Mas dizer realizador goiano é quase como dizer duas coisas. Primeiro, assim, que é um subproduto de realizador, assim, de cineasta brasileiro, cineasta goiano, né? Se tivesse que galgar esses degraus para virar alguma coisa. E depois, eu acho que significa dizer que o cinema goiano ele tem uma característica, entendeu? Que eu não sei se tem. Eu acho que é muito mais um cinema que é feito aqui em Goiás. Se você pega meu filme, se você pega o filme do Abney, se você pega o filme dos Irmãos Borella, se você pega o filme do Érico Rassi, se você pega o filme da Cláudia Nunes, eu não consigo ver nesses filmes uma liga entre eles que fala cinema goiano. Igual eu conseguiria ver no cinema pernambucano de uns anos atrás, ou no cinema mineiro dos anos 2000. Você fala, esse conjunto de filmes aqui é o novo cinema mineiro. Eu não sei se a gente tem isso, sabe? Poderia falar sobre o processo criativo? Em que aspecto você pensa? No caso de realizadores mesmo. Então, acho que cada um tem o seu, né? Assim, o meu, como eu te falei, eu não tenho um método ainda formatado porque eu me sinto em começo de carreira. Eu tenho um longa-metragem. Eu não sei ainda o que funciona direito para mim, eu estou tentando. O que eu tenho descoberto é que eu confio bastante na força do processo
E dizer isso significa que o processo pode de fato transformar tudo, pode transformar o filme todo, pode transformar você. Então é uma pesquisa bastante aprofundada, um processo que vem para elucidar algumas coisas, e o roteiro, de certa forma, refém desse processo, sabe? Isso não quer dizer um roteiro menos sólido, não quer dizer um roteiro menos trabalhado. Eu só acho que, para mim, faz muito sentido o material humano, sabe? Eu acho que é no processo que isso vem à tona, assim. Qual mensagem que você gostaria de deixar para essas novas pessoas que estão aí na academia, fazendo o curso de cinema e audiovisual, já que você estudou na UEG, né? Eu sou da primeira turma, né? Pois é, que gostaria de deixar pra gente? Mensagem? Uma dica? Posso pensar? A gente tem que persistir ou desistir? Não, desistir nunca, assim. Desistir nunca. Que eu acho que, assim, existem muitas histórias ainda não contadas, entendeu? Assim, existe uma história que é sua, e que é sua, e que é minha, que ela ainda não foi contada, que a gente está acostumado a viver a partir de histórias que são de outras pessoas, que não são nossas, assim. E que viver a partir de histórias que não são nossas gera uma série de coisas, como, por exemplo, dominação. A gente não gostar do jeito que a gente fala tem a ver com a gente viver a partir de outras histórias. A gente achar nosso sotaque feio tem a ver com isso. Eu acho, assim, tem uma série de histórias por contar, e que se não for a gente para contar as nossas histórias, ninguém vai contar do jeito que elas devem ser contadas. Isso é uma coisa. Mas, por outro lado, existe também uma necessidade premente de comida, de salário, de fazer uma vida, entendeu? E a mediação de uma busca por uma, de certa forma, por um sentido, e uma busca por um salário, eu acho que são um dilema válido. E eu não sei se essa questão tem resposta, mas ela tem... É igual a Hélio Pellegrino, ele falava assim, que é um escritor e psicanalista, falava assim, tem coisa que não tem cura, mas tem tratamento. E essa dúvida que os profissionais do audiovisual saem, eu acho que é uma questão que pode não ter solução, mas tem coragem, entendeu? De fazer as coisas, de enfrentar e de recuar às vezes também, e de tomar a rédea mais uma vez. Eu acho que o momento que vocês vão sair da faculdade é muito diferente do que eu saí, porque o que eu saí, a gente estava numa curva de ascendência, né? As leis de fomento estavam em alta. Você encontrou muitos desafios, né? Encontrei um mercado quente, né? Eu acho que vocês vão encontrar um mercado que está esfriado, está frio, né? A minha geração estava todo mundo assim, não, é possível fazer, e surgiram várias produtoras, né? A minha produtora, que surgiu quando eu me formei, agora 10 anos está fechando. Assim está acontecendo com várias outras. Só que eu não acho que isso é um fim, eu acho que isso é um ciclo, entendeu? Isso vai se reinventar, e vamos ver que outro mercado vai surgir com outras agentes.